Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma avó humilha e expulsa um neto porque o pai dele é negro. 15 anos depois ela. O calor sufocante do verão era esmagador na Geórgia, como um cobertor de chumbo sobre os ombros de seus habitantes. O ar era pesado, carregado de umidade e cada respiração parecia grudar na pele. No bairro histórico, as antigas casas vitorianas projetavam longas sombras nas calçadas quentes. Os carvalhos centenários, cobertos de barba de velho, balançavam suavemente ao vento preguiçoso, testemunhas silenciosas de um drama que se desenrolava por trás de uma fachada branca impecável. À entrada de uma destas casas ancestrais, no alpendre imaculado, um menino de 9 anos, Caleb Whitmore, segurava uma mala de lona bege, desbotada pelo tempo. Os cantos estavam desfiados, um zíper emperrado e as alças de couro rangiam sob o esforço. Esta mala era tudo que restava de seu lugar naquela casa. Seu olhar, úmido e incerto, estava fixo na porta da frente, por onde ele acabará de passar pela última vez. Atrás dele, congelado como uma estátua de mármore, estava Margaret Whitmore, sua avó materna. Com as costas retas como o mastro de um navio, os cabelos brancos presos num coque rígido, ela usava um vestido de seda azul claro, sem vinco, sem mancha. Seu rosto, enrugado mas bem cuidado, estava fechado, congelado numa expressão de gélido desgosto. Ela segurava um lenço bordado na mão, mas não para enxugar lágrimas, ela não tinha nenhuma, apenas para enfatizar sua fachada de decoro. Você nunca foi um de nós, Caleb, ela disse com a voz seca, sufocada por um desprezo cuidadosamente cultivado. Ela fez uma pausa, seu olhar perfurando o rosto da criança como uma lâmina. Seu sangue é mestiço. Seu pai, aquele negro, jamais deveria ter contaminado nossa família. Ela cuspiu a palavra, negro, com uma violência surda, como se estivesse tentando expelir alguma sujeira incrustada em seu passado. Suas palavras estalaram no ar como chicotadas, rasgando o silêncio pesado da varanda. E, no entanto, por trás de seu tom altivo havia algo mais, um medo. Um medo do colapso do mundo que ela acreditava ser eterno. Um mundo onde sua linhagem, sua pele, seu nome, eram os únicos valores. Caleb, no entanto, não chorou. Não desta vez. Já havia derramado lágrimas demais naquela casa onde o amor fora substituído por suspiros pesados, silêncios cortantes e comentários insidiosos. Ele entendia agora, no auge dos seus 9 anos, com uma clareza que muitos adultos jamais alcançam, que não estava sendo expulso pelo que havia dito ou feito, mas simplesmente por o que ele personificou. Ele era a prova viva de que um Whitmore podia amar além das raças. E isso, para Margaret, era uma traição inaceitável. Ele recuou lentamente, arrastando a mala que raspava nos degraus de madeira, pesada demais para seus braços pequenos. Nem sequer recebeu um último abraço, nem uma palavra carinhosa, nem um pedido de desculpas. Nada. Apenas a porta se fechando para sempre atrás dele, não a porta de uma casa, mas de uma parte de sua infância. Ao longe, o som de um motor subia no ar quente. Um carro preto, um Chevrolet Impala desgastado, mas limpo, parou bem em frente à entrada da garagem. O motorista desceu imediatamente. Alto, esguio na casa dos 40, com um rosto sério, mas digno, Darnell Carter, seu pai. Um homem respeitado nos círculos acadêmicos. Conhecido por suas palestras impactantes sobre a história dos direitos civis e suas publicações sobre a herança afro-americana no Sul. Ele atravessou o jardim sem dizer uma palavra, seus passos firmes esmagando o cascalho branco sob seus sapatos de couro. Seu olhar encontrou de Margaret. Ele não lhe ofereceu raiva nem súplicas. Apenas um desprezo silencioso, uma falta de respeito, educado, mas cortante. Ele sabia que discutir não adiantaria de nada. O estrago já estava feito há muito tempo. Chegando à altura do filho, Darnell colocou a mão delicadamente em seu ombro. O toque fez Caleb ceder, e uma única lágrima silenciosa caiu, que seu pai enxugou com o polegar. Vamos lá, Caleb. Você não tem nada a provar aqui. Ele não se virou imediatamente. Mas quando estava prestes a sair, parou e lançou um último olhar para Margaret, sem ódio, mas cheio de verdade. E um dia você verá esse menino como ele realmente é. Mas quando esse dia chegar, será tarde demais. Darnell criou Caleb sozinho, longe do luxo da casa Whitmore, em um apartamento modesto em um prédio de tijolos vermelhos em Decatur. Nos arredores de Atlanta as paredes eram finas, as janelas rangiam em dias de vento e a água quente às vezes demorava uma eternidade para chegar. Mas aquele apartamento apertado no quarto andar, sem elevador, era um refúgio.
Foi ali, entre os livros empilhados sobre a mesa de centro, os posterios de figuras históricas nas paredes e o cheiro constante de café fresco, que Caleb aprendeu o que significava ser amado. A rotina diária deles não era nada espetacular, mas era repleta de rituais preciosos. Todas as manhãs, Darnell preparava o café da manhã. Sempre o mesmo ovos mexidos e torrada com manteiga de amendoim, enquanto Caleb recitava citações que havia lido no dia anterior. Mas foi à noite que a mágica aconteceu. Depois da lição de casa e de uma refeição simples compartilhada em torno de uma mesa velha e frágil, eles se acomodavam no sofá da sala de estar, amontoados sob um cobertor remendado. Darnell então abria um livro ou um recorte de jornal antigo e começava o que Caleb chamava de A Hora dos Gigantes. Ele não apenas leu, ele relatou com paixão, fervor e respeito a vida daqueles que caminharam antes deles, daqueles que resistiram para que seu filho pudesse sonhar. Frederico Douglass, o escravo que se tornou intelectual e diplomata. Harriet Tubman, a mulher que guiou dezenas de almas para a liberdade sob as estrelas. Thurgood Marshall, o advogado tenaz que se tornou o primeiro juiz negro da Suprema Corte. E então Rosa, Malcolm Martin, Angela Medar. Todos se tornaram familiares, quase família. Caleb os chamava de meus ancestrais lutadores. Darnell frequentemente pontuava suas histórias com lições simples, mas poderosas. Nunca deixe que o ódio dos outros defina o seu valor, meu filho. O que você carrega no coração vale mais do que o olhar deles. Caleb gravou essas palavras em si como juramentos. Ele compreendeu desde muito jovem que o mundo podia ser cruel, mas que sua resposta a essa crueldade poderia fazer toda a diferença. Na escola, Caleb era brilhante. Ele não era apenas um bom aluno, ele era curioso, apaixonado, comprometido. Ele devorava livros na biblioteca pública como outros devoravam séries de TV. Fazia perguntas perturbadoras em sala de aula, defendia crianças que eram ridicularizadas por seu sotaque ou cor de pele. Recusava-se a aceitar injustiças, mesmo as menores. Um dia, tornou público o fato de que um professor estava dando notas mais duras a alunos de bairros carentes. Ele tinha apenas 12 anos. Recebeu uma intimação, e depois parabéns. Os professores começaram a dizer dele: este menino não é apenas inteligente. Ele tem uma missão. Mas apesar de todo o seu sucesso, Caleb nunca perdeu a humildade. Ajudava em casa, fazia recados e lia trechos de seus ensaios em voz alta para o pai, que assentia orgulhosamente. Quando ele chegou aos seus 17 anos, sua reputação já havia ultrapassado os muros de sua escola. Várias universidades o cortejaram. Mas foi a Universidade de Columbia, em Nova York, que lhe ofereceu uma bolsa integral, com alojamento e alimentação pagos. Ele acabará de ser aceito em um dos melhores cursos de direito do país, onde gerações de elites haviam sido treinadas. Enquanto isso, em sua casa grande e movimentada, Margaret Whitmore estava envelhecendo sozinho. O silêncio reinava agora supremo. Um silêncio denso e pesado, já não pacífico. As paredes da casa, que antes vibravam com as risadas abafadas das recepções da alta sociedade, pareciam cansadas. Os tapetes, antes grossos e vermelhos, estavam opacos pelo tempo. As cortinas pesadas filtravam uma luz pálida. Fotos de família, todas em preto e branco, cuidadosamente emolduradas em prata, ainda adornavam as lareiras, mas seus olhares fixos pareciam estar em outro lugar, fugindo do vazio que invadira a casa. Margaret passava longos dias numa poltrona de espaldar alto em frente à janela saliente da sala de estar, segurando uma xícara de chá quente. Seus movimentos haviam se tornado lentos, precisos, quase cerimoniais. Ela mantinha a aparência de uma dama de estado, mas o brilho havia desaparecido de seus gestos. Seu corpo começava a traí-la, seus dedos tremiam levemente, sua visão estava falhando, e a caminhada até a escada às vezes parecia uma subida. Ela observou a mudança no bairro. Famílias negras e mestiças se mudaram para casas vizinhas. O riso de crianças de pele escura ecoava pela rua onde, outrora, apenas os descendentes de velhas famílias caminhavam de cabeça erguida. Ela assistia a essas cenas em silêncio, com o coração apertado por uma emoção que não ousava nomear, vergonha misturada com nostalgia. Porque o mundo ao seu redor estava mudando, inevitavelmente, e ela não fazia mais parte dele. Whitmore, antes respeitados, convidados de honra em galas beneficentes e inaugurações municipais, não eram mais mencionados em nenhum jornal. Seu nome, antes associado ao poder local, estava lentamente desaparecendo, como uma assinatura antiga em um testamento esquecido. Seus amigos, os últimos guardiões de seu universo congelado, estavam morrendo um após o outro. Funerais tediosos com discursos sem graça, igrejas meio cheias.
Margaret os acompanhava através dos anúncios que recebia cada vez menos. Até a morte parecia ignorá-la, deixando-a sozinha no banquete deserto de sua própria vida. Ela ainda lia jornais, mais por hábito do que por interesse. Folheava rapidamente as páginas de cultura, ignorava os artigos de opinião modernos sobre justiça ou igualdade e, às vezes, franzia a testa diante de fotos de casais interraciais ou anúncios que destacavam a diversidade. Mas não dizia nada. Havia parado de falar em voz alta há muito tempo. E então, uma manhã, na edição do New York Times que ela sempre recebia, sem realmente ler, seu olhar cansado parava. Título: Um jovem advogado afro-americano abre um centro de assistência jurídica para vítimas de discriminação racial no Sul. Ela estava prestes a virar a página, mas um detalhe a deteve. Uma foto, em preto e branco. Um rosto. Caleb. Não havia dúvidas. Eraseu Neto. Ele usava um terno escuro e discreto. Sua postura era ereta. Seu olhar fixo na câmera exalava uma força silenciosa. Ele havia crescido, suas feições haviam endurecido, mas Margaret reconheceu imediatamente o formato de seu queixo, a inflexão de sua boca. Era Emily que ela via naquele rosto. Ela era sua filha. Seu sangue. Aquela que ela havia negado. Seu coração afundou no peito frágil. Ela lentamente colocou o jornal no colo, com o olhar fixo. Uma náusea surda subiu à sua garganta. Por um longo momento, ela não se moveu. Sua mente repassou a viagem. A mala surrada nos degraus. A silhueta de Caleb tão pequena naquele dia. As palavras que ela havia cuspido. A ausência. O silêncio que se seguiu. E agora, esse jovem estava se tornando um símbolo de justiça, e líder, e herdeiro da luta. Não um Whitmore pelos seus antigos padrões, mas algo muito maior. Ela se levantou com dificuldade, agarrando o diário como um artefato sagrado. Caminhou até a antiga escrivaninha do falecido marido, abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga de Caleb quando bebê, segurada por sua mãe, Emily. Colocou as duas imagens lado a lado. Uma antes, uma depois. Uma lágrima rolou pela sua bochecha silenciosa. Ela sussurrou, quase inaudível. Você se tornou muito mais do que eu jamais imaginei que seria. Mas ele não estava mais lá para ouvir, e talvez ele nunca mais voltasse. 15 anos se passaram desde aquele dia doloroso em que Caleb foi expulso da porta da casa dos Whitmore, abandonado à crueldade de uma avó consumida por seus preconceitos. 15 anos de luta, de esforço, de noite sem dormir estudando, lutando por seu futuro. E hoje, aos 24 anos, Caleb retornou a esta cidade de Savannah, mas ele não voltou em busca de uma reconciliação fácil. Voltou como um homem realizado, carregando o peso do passado nos ombros, mas com a cabeça erguida, pronto para virar a página. Sua aparência refletia o que ele havia se tornado, alto e esbelto, vestido com um terno de corte impecável, sóbrio porém elegante. Seu rosto era marcado por determinação e gentileza, uma combinação rara que cativava quem o fitava. Esse olhar, profundo e indomável, refletia tanto as feridas do passado quanto a chama inextinguível de um homem que decidirá mudar o mundo. Naquele dia ele inaugurou um lugar simbólico, nascido de seus sonhos e de suas lutas, a Centro Caleb Carter para a Justiça Racial. Um centro jurídico criado para defender aqueles que a sociedade ignora, para alcançar os que não têm voz, para dar voz àqueles que por muito tempo foram sufocados pelo silêncio e pela injustiça. O financiamento veio em parte de uma fundação de direitos civis de Nova York, em parte das economias arduamente conquistadas por Caleb, mas principalmente da generosidade da comunidade que acreditou no projeto. O edifício moderno e luminoso contrastava com a arquitetura antiga do bairro, símbolo tangível da mudança em curso. A cerimônia reuniu um público diversificado, a prefeitura, jornalistas de grandes redes nacionais, advogados renomados que vieram prestar apoio e, principalmente, membros da comunidade local, alguns em lágrimas, outros sorrindo com orgulho. O murmúrio da conversa desapareceu quando Caleb subiu ao palco. O silêncio se instalou respeitoso e significativo. Ele falou, sua voz clara e calma transmitindo cada palavra com uma força serena. Dedico este centro àqueles que foram rejeitados, humilhados, silenciados. Aqueles que foram julgados pela cor da pele antes mesmo de poderem falar. A todos aqueles que conheceram o peso do olhar injusto e o frio da rejeição. Ele fez uma pausa e observou a sala. Sou filho de um amor proibido. Filho de uma história que alguns queriam enterrar, sufocar, apagar. Mas sou a prova viva de que a grandeza pode brotar de um solo de rejeição. A sala explodiu em aplausos, alguns ficaram de pé, comovidos até as lágrimas. No fundo da sala, uma figura imóvel mal conseguia conter os soluços.
Margaret Whitmore sentada curvada com as mãos agarradas à bolsa. Seu coração se despedaçou em 1000 fragmentos invisíveis. Cada palavra que Caleb dizia perfurava seu corpo e sua alma. Essa grandeza que ela recusará, esse filho que rejeitara, esse neto que rejeitara, ele se elevara muito acima de seus rancores e barreiras. De repente ela entendeu que seu antigo mundo, congelado em medo e ódio, havia acabado de desmoronar diante dela, personificado por este homem de pé, mestre de seu destino e portador de esperança para tantos outros. Mas era tarde demais para palavras, tarde demais para desculpas. Naquele dia, Caleb não era apenas um advogado. Ele era um símbolo. O símbolo de que mesmo na terra mais árida a esperança podia nascer, crescer e florescer. Após a cerimônia, à medida que os aplausos diminuíam lentamente e a multidão começava a se dispersar, Margarida ela ficou sentada por um momento, o olhar perdido, a respiração ofegante. Sentiu o peso dos olhares, o farfalhar das conversas que falavam apenas dele, do seu neto que se tornará um homem, que se tornará um símbolo. Então, movida por uma força que não compreendia completamente, levantou-se lentamente, com as pernas bambas de emoção e idade. Suas mãos tremiam, presas por uma mistura de medo e vergonha. Ela agarrou a bolsa contra o corpo como um escudo frágil. Os flashes dos fotógrafos crepitavam ao redor de Caleb, que trocou algumas palavras educadas com alguns convidados, sorrindo com contenção digna. Ao ver a figura frágil avançando em sua direção, congelou por um instante. O tempo pareceu parar, a comoção ao redor deles desapareceu. Ela parou a alguns passos de distância, olhou para baixo e então levantou a cabeça lentamente com os olhos marejados. Caleb! Ela sussurrou com a voz embargada, quase estrangulada por anos de silêncio. Ele olhou para ela, frio mas calmo. Madame Whitmore. O título, pronunciado com certa distância, marcava o espaço que havia crescido entre eles. Não havia mais ternura, não havia mais laços familiares aparentes. Apenas uma formalidade respeitosa que continha todas as feridas abertas. Margaret olhou para baixo, com os ombros caídos. O orgulho que carregara por toda a vida pareceu derreter como neve ao sol. Eu machuquei você. Sua voz agora estava trêmula e vulnerável. Eu machuquei sua mãe também, Emily. Achei que estava defendendo nosso nome e nossa honra, mas só defendi meu medo. Meu medo de perder tudo o que eu pensava ser. O silêncio se instalou. Caleb a encarou imóvel, ouvindo as palavras que finalmente pareciam vir de um lugar sincero. Depois de um longo momento ele falou com uma voz calma, gentil, mas firme como um juiz dando um veredito claro. Você me rejeitou pela cor do meu sangue. Por quem eu sou. Mas eu me tornei aquilo que vocês se recusaram a ver. Um homem digno, um homem de justiça, um homem que não suporta o ódio que vocês me ofereceram. Eu perdoo você. Ele fez uma pausa, ponderando cada palavra. Não por você, mas por mim. Porque me recuso a ser prisioneira do seu ódio. Uma lágrima rolou pela bochecha enrugada de Margaret. Depois outra, depois várias, como pérolas salgadas rompendo anos de gelo. Ela chorou silenciosamente, deixando cair no chão a máscara de dureza que usará por tanto tempo. Caleb não fez nenhum movimento. Deixou aquela mulher devastada pelo seu arrependimento, naquela solidão nascida de suas próprias escolhas. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi em direção aos holofotes, em direção ao seu futuro. Margaret ficou ali, imóvel, cercada por seus arrependimentos, no meio de uma multidão que já falava sobre o futuro. Poucos meses depois, o sopro da vida finalmente saiu. Margaret Whitmore em um modesto hospício nos arredores de Savannah, longe da pompa e do luxo de sua juventude. Ela morreu em paz. As paredes do quarto estavam nuas, iluminadas por uma luz fraca que se filtrava através de cortinas gastas. Na pequena mesa de cabeceira havia uma xícara de chá de ervas gelado, uma Bíblia aberta em uma página amarelada e uma carta cuidadosamente dobrada. Esta carta, escrita por sua mão trêmula, era o último testemunho de uma mulher que no crepúsculo de sua vida, havia confrontado seus demônios. Nesta carta ela escreveu: afastei a coisa mais linda que a vida me deu, meu neto. Ele me perdoou. Esse perdão foi meu último suspiro de paz. Esta frase, simples e profunda, ressoou como um eco de todo o sofrimento que ela havia infligido e recebido em troca. A fortuna outrora próspera dos Whitmores era agora uma lembrança distante, varrida pelos anos, pelos processos judiciais e, acima de tudo, pelo seu próprio isolamento. Sua casa grande e vazia fora vendida para pagar dívidas, e as paredes que antes eram um testemunho da história da família agora abrigavam estranhos. Mas a maior perda foi a de suas ilusões, a ilusão de que a pureza do sangue poderia garantir o valor de uma pessoa.
A ilusão de que era possível conter o tempo ou corações presos a antigos rancores. Por sua vez, Caleb compareceu discretamente ao funeral. Permaneceu em segundo plano vestido sobriamente observando a cerimônia sem raiva. Sabia que o ódio não poderia trazer de volta uma vida nem reparar as rachaduras do passado. Ao sair, respirou fundo e olhou para o futuro. Não deixaria o peso do passado oprimi-lo. Ele tinha uma missão, maior do que ressentimentos familiares. De volta ao seu centro jurídico, Caleb acolheu mais famílias desestruturadas, vítimas de discriminação e almas em busca de justiça. Dia após dia, ele defendeu essas causas com a mesma paixão que o impulsionou por toda a vida. Todas as manhãs, ao entrar em seu escritório banhado pela suave luz da manhã, ele pousava os olhos em uma velha fotografia pendurada na parede, a de sua mãe, Emília, jovem, sorridente e radiante de vida. Ele frequentemente murmurava, como um juramento silencioso: "Eu vou continuar por você, mãe." Essa frase ecoou no silêncio da sala, carregada pela força de um homem que soube transformar a dor em esperança, a separação em combate, o ódio em perdão. E foi lá, nessa luta diária, que a verdadeira vitória de Caleb tomou forma, um legado de amor e justiça, muito maior do que qualquer nome gravado em pedra.